Vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho então sobre as competências da nova década. O que o profissional de saúde, principalmente o profissional de saúde, né? Hoje a gente vai falar sobre com nossos amigos profissionais de saúde, que não pode faltar, digamos assim, né, para o profissional atuar nessa nova década. Para começar, eu queria falar com vocês, na verdade, queria até deixar uma pergunta aqui para vocês, né? Não sei se vocês sabem, mas existem profissões que estão com os dias contados. Pois é, isso é muito importante, né? A gente está falando de uma evolução muito rápida das coisas, principalmente de respeito à tecnologia. Então eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso como profissionais de saúde, mas de uma forma geral eu quero perguntar a vocês sabem quais são as 5 profissões que estão ameaçadas no futuro? Então, para você que quer saber, fica até o fim da live, que no final eu vou falar um pouquinho sobre isso, vocês vão se surpreender. E isso pode até ajudar muitos profissionais de saúde aqui a definir qual caminho seguir. Então vamos lá. Já falei com vocês sobre o tema, que a gente vai falar sobre, né, essa nova geração de profissionais que está vindo por aí. E o que a gente vê hoje, né? Supercomputadores, diagnósticos a partir de softwares, né? Robô que está operando, faz implante, ou seja, a gente vê de tudo já no meio da tecnologia, né? Então, parece de fato que a ficção científica já está aí na nossa realidade. E isso já é disponível até no nosso país, né? A gente acha que a gente está atrasado, mas no nosso país mesmo a gente tem muita coisa relacionada à tecnologia no meio da saúde. E isso, obviamente, vai ser daqui para frente um divisor de águas, tá? Óbvio que nós já falamos no meio da medicina sobre algumas coisas relacionadas a coisas que estão, né, meio que polêmicas, né? Até a gente falar sobre telemedicina, diagnóstico à distância, enfim. Hoje eu quero falar bastante com vocês, profissionais médicos e nutricionistas, porque uma coisa a gente não pode deixar de levar em consideração: o olhar humano e o olhar preventivo das coisas, né? Quando a gente tem um olhar humano e um olhar preventivo, a gente sem dúvida alguma tem a empatia com o paciente e com isso estabelece essa comunicação e de fato é isso que vai perpetuar. Então a gente pode ter disponível no mercado o que for de tecnologia, que eu acho que no meio médico e nutricional, vamos falar aqui dos nossos dois nichos, digamos assim, né, médico e nutricionista, eu acho que é muito difícil isso nos substituir, tendo em vista que nada vai substituir essa relação médico-paciente, essa relação nutricionista-paciente, essa relação profissional de saúde-paciente. Então, hoje é muito curioso porque a gente fala de inteligência artificial e parece não ser uma realidade, mas é uma realidade muito presente. A gente já tem hoje em dia alguns softwares, por exemplo, né, que calculam dieta, que já te entregam um plano alimentar. A gente vê cada vez mais aplicativos, por exemplo, de treino. Você vê pessoas que têm um personal trainer na palma da mão. Então, o que é interessante disso tudo, né? Não tem jeito, a gente não tem como fugir disso. O grande diferencial é você, de fato, conseguir mostrar o seu diferencial como profissional da saúde. Porque todos os nossos pacientes, os nossos clientes, eles tendem a buscar caminhos mais simples, caminhos mais fáceis, caminhos mais simplificados, né? Imediatistas, digamos assim. Todos nós temos essa tendência. Então, o grande detalhe é que talvez com essa gama de tecnologia que está vindo por aí, isso fique ainda mais aflorado. Mas cabe a nós, profissionais de saúde, que estudamos, que entendemos o funcionamento da maquinaria humana e não da parte tecnológica, né, digamos assim, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, com toda certeza, vai ser sempre tratar o paciente de forma muito humana. Deixa eu só ajeitar esse tripé aqui que está ficando um pouquinho ruim. Bom. Pera aí, pessoal, que o negócio não tá legal aqui no nosso tripé. Bom, acho que conseguimos aqui alguma coisa. Voltando então. Então, assim, o que eu quero falar com vocês? A escolha é do profissional. Se o profissional ele quer sucumbir a essa concorrência à tecnologia, digamos assim, né? Como eu disse agora, aplicativos que calculam dieta. Eu digo uma coisa, você pode escolher ser substituído por isso ou não. Eu digo isso porque você sabe muito bem que o seu trabalho de forma individualizada, forma humanizada, faz a diferença, né? Você não está falando simplesmente de colocar alguns dados no aplicativo e receber um plano alimentar ou receber um diagnóstico.
A gente está falando desse relacionamento humano, dessa troca e, de fato, você entender quais são os aspectos envolvidos na saúde do paciente. Esse que é o olhar preventivo, esse que é o olhar integrativo. Se você quer entender, de fato, como anda a saúde desse paciente, você tem que tentar entender como é que está aqueles aspectos relacionados à mente, que a gente tanto falou na live anterior de estruturação da sua anamnese, né, sua entrevista médica, enfim. Você tem que entender como funciona a mente do paciente para que você também entenda de forma preventiva se esse paciente está predisposto a uma doença ou não. A gente tem visto cada vez mais informação hoje em dia, mas a gente tem visto cada vez mais doença também. E o que isso está relacionado, né? A gente está relacionado a hábitos ruins? Sim, sem dúvida alguma, mas a população atualmente está com a cabeça em outro lugar. Então, como eu disse no início, o imediatismo, essa necessidade de ter tudo muito rápido, acaba causando vários problemas, pequenos problemas a nível mental, que isso gera doença. Então, o olhar preventivo também inclui isso. Então, é óbvio que se você sucumbir a essa tecnologia por entender que você é um profissional que não consegue ter essa relação com pessoas, sem dúvida alguma você está, digamos assim, fadado ao insucesso. Mas quem tem o olhar de fato humano, o olhar médico, o olhar de um nutricionista, vai saber suprir essa necessidade e vai usar a tecnologia a seu favor, né? Então esse é o grande detalhe. Hoje o objetivo é usar a tecnologia a nosso favor. Então, eu não acho que é ruim a gente ter aplicativos que fazem isso, fazem aquilo, diagnóstico, montam dieta, treino. Por quê? Porque isso pode ajudar muita gente. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma situação, uma ideia de um resultado que vai vir às custas de um esforço mínimo. E não é essa a verdade. A verdade é que quem fala que é muito fácil, que é muito simples, não está falando a verdade para você. O caminho não é fácil, o caminho não é simples. O caminho exige de uma mudança de hábitos concreta, digamos assim, né? Então, falando sobre esses aplicativos, eu acho que a telemedicina, por exemplo, como a gente vê, é muito interessante quando a gente usa a nosso favor. Então, o médico e o nutricionista hoje têm uma série de programas que ajudam no dia a dia. Então, o nutricionista hoje, que não usa um programa de prescrição de dieta, ele tem um trabalho enorme para fazer isso. E é claro que isso é fantástico, porque isso facilita. Mas aí que entra o profissional, injetando o seu toque especial, né? A tecnologia está aí para ajudar, como estão comentando aí, exatamente isso. Se você não souber usar a seu favor, sem dúvida alguma que ela vai te substituir. Então, como eu disse no início da live, se você quer saber quais profissões estão fadadas ao insucesso, digamos assim, ao fracasso, ou até mesmo serem exterminadas, fica até o final que eu vou falar com vocês sobre isso, que eu acho até muito interessante, até mesmo na perspectiva como profissionais de saúde. Então, como eu disse, a gente pode simplesmente sucumbir a essa concorrência tecnológica ou optar por fazer diferente, né? E eu acho que é mais ou menos isso que é aqui o nosso papo de hoje, né? Quais são as competências do profissional da nova década? A gente já falou bastante aqui, entender o ser como um todo, né? Entender os aspectos relacionados à mente, à energia, né? Como esse paciente se relaciona, qual é o sentimento dele diário quando ele sai para trabalhar, né? Então, olha lá, fisioterapia, perfeitamente, ó. Existem algumas profissões que, se a gente for olhar, são muito importantes, mas, como eu disse, se o profissional não tiver o olhar preventivo, o olhar humano, ele vai ser substituído, ele vai de fato ser passado para trás. Então, eu acho que tem aquele toque especial. Por isso que hoje em dia o boca a boca é tão forte, porque quando você fala, vai naquele médico, você fala por quê? Vai naquele nutricionista, vai naquele fisioterapeuta, por quê? Porque ele faz isso, isso e isso, ele vai fazer isso e isso que no outro fulano não fez. Então você vai olhar para esse profissional de uma forma diferente. Então como é que você quer ter um boca a boca bom hoje? Usando também a tecnologia a seu favor. Tá aí Instagram, tá aí aplicativos, enfim, a gente pode usar tudo isso a nosso favor, mas o importante é você fazer o seu trabalho bem feito de forma humana, porque o paciente sente isso e isso é o que é propagado. Isso eu não vou mais repetir, mas isso é uma coisa que é tão forte, é tão verdade, que quando você começar a colocar esse olhar preventivo em cada paciente que você atende, você vai ver que você é insubstituível, porque o seu raciocínio clínico ele faz parte de uma lógica completa, global. Bom, será que esses aplicativos, isso pode roubar a cena, né? De fato substituir alguém? Eu já disse para vocês, eu acho que não. A gente vê na nossa prática clínica que a associação de aplicativos, programas só facilita para o paciente, né? A gente mesmo utiliza um software que facilita para o paciente ter a dieta no aplicativo, dentro do celular.
E o mais fantástico é que você não necessariamente precisa de estar o tempo inteiro em contato com o seu paciente. Esse paciente tem a possibilidade de estar adicionando no próprio aplicativo fotos dos pratos, do cardápio. Isso vai trocando com o profissional. Assim como a própria, por exemplo, vocês já viram falar de sensores onde a gente consegue ter a medição, digamos assim, né? Saber quanto que está a glicose do paciente, um paciente diabético. Hoje o paciente consegue implantar um dispositivo que ele aproxima o aparelho e ele consegue ter a noção de quanto que está a glicemia. Ou seja, né, isso é fantástico, porque isso pode enviar dados para o profissional que acompanha esse paciente, para que aí sim a intervenção seja feita de forma mais precoce, ou então o diagnóstico seja feito mais certo, digamos, mais correto. Eu concordo com você, Sandra, o não rola mesmo, precisa sempre da presença física. Eu também acho isso, eu acho que todos esses serviços que são oferecidos online tem que ter um pouco de critério, não acho que seja de todo ruim, não, muito pelo contrário. A gente até vê hoje uma tendência à tecnologia, onde nós estamos vivendo uma era de cursos online, né? A gente está falando sobre isso, a gente está vendo uma tendência de pessoas fazendo pós-graduação, até mesmo uma faculdade à distância. Isso era visto com maus olhos, digamos assim, antigamente, né? Se você falasse que estava fazendo um curso à distância, talvez alguém ia falar para você, você não passou numa faculdade, ou seja, isso está caindo por terra. Eu vou falar sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é por que isso está caindo por terra. Porque o profissional, o empreendedor, o chefe, digamos assim, quando ele vai contratar alguém, ele leva muita coisa em consideração. Assim como o médico, o nutricionista, na hora de fazer um diagnóstico, na hora de prescrever uma dieta, enfim, tem que levar muita coisa em consideração. E uma das coisas que estão sendo levadas em consideração hoje é esse profissional que está aqui com um currículo na mão, que me mostra que ele fez um curso à distância, talvez esse cara tenha muito mais vontade de batalhar, de crescer, de produzir, do que talvez uma pessoa que fez uma faculdade particular, não sei. Existem critérios que hoje em dia as empresas utilizam para captar os seus funcionários, digamos assim, né? Ter pessoas de fato na equipe que vão fazer a diferença. Então, olha como é que isso é curioso. Antigamente, um curso que era feito à distância tinha uma visibilidade talvez ruim, por talvez se tratar de um curso que a pessoa não passou numa faculdade, aí fez um curso à distância, mas hoje os cursos à distância estão mais caros que os presenciais e tem mais procura e o mercado está valorizando mais isso. Então isso é muito interessante. Olha como é que isso é interessante. E aí eu faço um link com outra questão, que é a questão relacionada a essa exacerbação da necessidade de ter títulos. Por incrível que pareça, hoje, por acaso eu estava conversando com um colega médico no WhatsApp e ele estava falando, me mostrou um curso e tal, a gente estava discutindo sobre questões de especialização e ele já tem uma especialização. Eu falei para ele, olha, eu acho que não tem necessidade de você ficar buscando tantos títulos, porque o que você sabe é muito importante, já é muita coisa. Você já tem um título fantástico. Por que você não tenta entender mais como tratar de forma preventiva, como se destacar dos outros profissionais? Por que você não consegue associar toda essa tecnologia com toda essa humanidade, com toda essa relação médico-paciente para desenvolver a sua especialidade? Pensa bem no dinheiro que você vai investir para ter um título que no fim das coisas talvez não vai mudar nada para você. E eu digo para você com toda certeza que você sabe muito, é só se aprofundar mais que você vai achar o seu nicho. E aí você achando o seu nicho, você vai dominar a área e com toda certeza é muito melhor do que você querer atirar para todos os lados, achando que quanto mais título, mais especialidade, mais você vai saber. Então, não vamos cair nessa bobeira de achar que quanto mais diploma na parede, mais você sabe. A gente tem muita gente que tem um monte de diploma na parede, mas não consegue ter uma relação médico-paciente. A gente sabe que muitas pessoas se esforçaram para fazer uma pós-graduação após ter se formado e hoje trabalham de forma igualitária e têm uma relação médico-paciente fantástica. Então, isso não limita nada, isso não interfere em onde você vai chegar e onde você quer chegar. Não vai imaginando que o paciente que te procura está querendo saber quais são os seus títulos, ele quer saber quais são as suas competências, o que você pode mudar a vida dele. Né? Para o paciente, para o médico, o que importa é o diagnóstico. Para o paciente, o que importa é o tratamento, né? Então, como que você vai tratar a condição dele? E aí cabe a você tentar usufruir da tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu acho, no meio na parte nutricional, eu acho que é a coisa que mais facilita. Eu acho fantástica a possibilidade do paciente trocar essas informações com o paciente, né? com um profissional,
fotografando o cardápio, o que está consumindo. Essa troca é muito legal. E a atualização da dieta pode ser feita através de um aplicativo, de repente. Então, assim, tem inúmeras possibilidades que a gente pode explorar, né? Como a gente estava falando, hoje tem dispositivos que você consegue ver como é que está a glicemia do paciente. Hoje a gente tem aparelhos que conseguem fazer uma análise bem precoce, digamos assim, de um eletrocardiograma, uma derivação do eletrocardiograma, e isso pode ser enviado, só você encostando no seu pulso, por exemplo, isso pode ser enviado diretamente para o médico. Então você também já identifica condições precoces. E claro, olha que coisa interessante, você poder manter um contato com o seu paciente sem às vezes ele ter que se deslocar tanto. Então eu acho a tecnologia uma coisa que é extremamente importante, a gente tem que considerar introduzi-la na nossa prática clínica de forma sensata e de forma sempre humana, porque isso não vai ter substituto. Bom, eu digo que essa questão de aplicativos que prometem substituir profissionais não é uma coisa que, que a gente está querendo discutir a fundo, mas isso serve tanto para médico quanto para nutricionista, né? Então, no último Summit Brasil Saúde, né, um evento enorme que acontece sobre as novas tecnologias e tendências na área médica, falou muito sobre esse monitoramento remoto. Então, eu acabei de falar, né, em tempo real, hoje você consegue monitorar, por exemplo, a glicemia do paciente. Mas eu não vou muito longe, não. Você tem seu Apple Watch aí, você tem uma Mi Band, você tem algum relógio de monitoramento cardíaco, conta calorias. Olha como é que a tecnologia associada à sua saúde já está presente no seu dia a dia e você nem percebeu, talvez. Ou então você já percebeu e já usufrui disso de forma muito positiva. Então é mais ou menos isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma tendência que profissionais de saúde antenados com as novas tendências tecnológicas vão poder proporcionar muito mais resultado com mais comodidade. Então não é para substituir ninguém, é simplesmente para a gente ter facilidade nos nossos diagnósticos. Por isso que no Brasil voltou-se a falar sobre a questão da telemedicina, né? De você ter o contato remoto com o paciente, poder falar com o paciente. Hoje em dia isso é permitido quando tem um profissional em cada lado da linha. Então isso fica muito limitado. No caso da telemedicina, existem muitas barreiras e muitas questões envolvidas que não acho que é o ponto da gente aprofundar aqui, mas é óbvio que isso aproxima muito mais o médico do paciente para situações específicas, né? Então hoje, às vezes, o paciente ele depende bastante, por exemplo, o paciente idoso, que qualquer coisa que ele tem que ligar para um sistema de ambulância, tem que aguardar, envolve muito custo em cima disso, enfim, toda a questão de logística de saúde pública pode ser amenizada se a gente tiver uma forma de monitoração remota desses pacientes acamados em ambiente hospitalar ou até mesmo residencial, ou seja, domiciliar. Ou seja, isso é uma possibilidade. Então eu acho que a tendência da tecnologia é cada vez fazer mais isso entre médico e paciente. Tratar essa questão mais próxima de forma distante, mas sem distanciar a relação médico-paciente. Então o paciente sempre vai ter que ter um contato com o médico, mas existe uma importância de você ter um monitoramento para algumas condições de forma mais precoce, de forma mais remota. Isso vai despender muito menos custo, com toda certeza, de vários órgãos públicos, talvez até mesmo, né? Então a gente ainda não vai entender essa dinâmica até de fato isso está acontecendo. Mas é uma tendência para a próxima década, como a gente vê as coisas evoluindo demais, então é uma coisa que a gente tem que estar preparado, né? Bom, sempre quem vai analisar esses dados que são enviados por software, por aplicativos, por relógios, por qualquer coisa, é um humano, é uma pessoa por trás disso. Ainda depende desse olhar humano. Então, por isso eu digo, essa visão do médico e do profissional de saúde hoje de se posicionar de uma forma integrativa, que não vai se limitar somente a resultado de exame, mas em si, no contexto, no momento da vida do paciente, é o que vai fazer o diferencial. Então não adianta a gente falar só de exame, não adianta a gente falar só enfim, de questões tecnicistas quando existe uma relação de humanidade. Essa semana mesmo eu tive uma experiência fantástica com uma paciente, onde a gente estava falando sempre de saúde o tempo inteiro, e no fim da consulta a gente começou a falar sobre relações humanas, né? E eu pude perceber ali que às vezes a gente fala demais, a gente profissional quer mostrar que sabe muito, ou quer responder todas as perguntas, e no fundo, o que às vezes o paciente quer é falar um pouquinho e é ouvir uma palavra de fato de afeto, ou mínimo de cuidado, que você tenha um cuidado pelo paciente. Então isso é interessante, isso não vai ser substituído, pessoal. Então assim,
Para o profissional da próxima década, eu digo, mantenha o amor por aquilo que faz, porque com toda certeza isso vai ser sempre muito valorizado. É isso que vai sustentar os seus clientes, né? Ele entender que você faz por amor, né? Bom, eu anotei algumas coisas aqui que eu vou tentar falar com vocês, né? Então, eu acho que o profissional do futuro ele não vai ficar focando só na cura, né? Só no tratamento, mas nas causas da doença, né? Ele vai impedir que isso se desenvolva e, claro, reduzir as consequências, reduzir os danos, né? Como eu sempre falo, nós como profissionais de saúde devemos dar condições para o organismo fazer esse processo de autocura, né? Então, o corpo tem uma capacidade de autocura quando em condições adequadas. Então, o profissional de saúde ele deve fazer isso, ele deve proporcionar essas condições adequadas para que o corpo estabeleça um processo de autocura. E isso envolve todos os aspectos, né? Por isso que hoje, falando em todos os aspectos, eu trouxe um conceito, digamos assim, né? Que eu até perguntei hoje em enquete nos stories, perguntando sobre a medicina 4P, perguntando se alguém conhece, alguém já ouviu falar. A gente teve algumas respostas falando que não, a maioria acho que respondeu que não conhecia. Queria saber, alguém aqui já ouviu falar sobre esse conceito medicina 4P? Esse é um termo da Sociedade Europeia de Medicina Preventiva, né? Um conceito que vai de encontro a essas tendências tecnológicas, digamos assim, né? Então, o que a gente poderia selecionar como esses 4Ps, né? Nós temos aí... algumas pessoas já ouviram falar, outras não. Nós temos então, primeiro tópico, digamos assim, evitar que a doença aconteça de fato. Então, falamos de prevenção. Segundo é predição, ou seja, prever a chance das doenças acontecerem. Número 3 seria a participação, essa relação mais humana e mais preventiva entre médicos e pacientes, profissionais de saúde e paciente. E o número 4, a personalização, que é o atendimento individualizado de acordo com demandas e características de cada indivíduo. Ou seja, se a gente está falando da medicina dos 4Ps, é um conceito desenvolvido pela Sociedade Europeia de Medicina Preventiva e é exatamente o que a gente está abordando aqui desde o início do nosso bate-papo, desde o início de todas essas aulas que a gente faz, esses encontros ao vivo, essas lives, porque o objetivo aqui é mostrar para vocês que exatamente a visão do profissional atual, ela tem que seguir minimamente esses 4 pontos. Tem que focar na prevenção, tem que focar na predição, tem que focar na participação e na personalização. Então a gente sempre falou isso desde o início em relação a você ser específico na sua alimentação, você ser específico na sua atividade física, ser específico na sua suplementação. Por quê? Isso é o olhar individualizado. Não dá mais para a gente fazer mais do mesmo como a gente tem visto. Não dá mais para a gente tratar as mesmas doenças com os mesmos remédios. A coisa não está funcionando. A população está caminhando cada vez mais para o adoecimento e cada vez mais tem remédios e tem substâncias que prometem curar ou então amenizar. E o que a gente sabe que vai melhorar, que vai amenizar? É a gente saber usar o que está a nosso favor com cautela, principalmente de respeito à tecnologia. Então hoje nós estamos sujeitos a um bombardeamento de ondas eletromagnéticas e você tem antenas espalhadas pela cidade inteira, você tem Wi-Fi, roteador na sua casa, você tem celular, você dorme com ele na cabeceira da sua cama. Toda onda eletromagnética, todo eletromagnetismo é entendido como luz pela sua pineal. Então, qual é o grande detalhe aqui? A gente tem que falar sobre prevenção, então a gente tem que falar sobre hábitos, a gente tem que falar sobre aspectos relacionados ao que você faz no seu dia a dia. Você está preparado para adotar umas medidas talvez mais antigas e outras mais modernas? Você tem que saber equilibrar isso. Esse é o grande ponto hoje. As pessoas não estão sabendo equilibrar entre o que é saudável e o que não é saudável, no sentido de o que é novo e o que é antigo. O que é antigo funciona, mas tem uma coisa nova que substitui. Tome isso aqui porque é melhor do que você fazer atividade física. Faz eletroestimulação, é melhor do que fazer musculação. Ou seja, a tecnologia tem que ser usada a nosso favor e não contra a gente. Então, no que diz respeito à saúde, eu vou dizer para vocês com toda certeza, a gente sabe muito bem o que funciona. O que funciona é você se alimentar de verdade, é o que você fazer atividade física de verdade. E a gente sabe qual é a atividade física de verdade. Você vê, é aeróbico, é musculação, nós sabemos exatamente. Essas novas tendências, elas vão vir para facilitar, porque a tendência do mercado é querer facilitar para pescar quem é procrastinador, quem é preguiçoso. Então essas ideias de facilidade vão vir cada vez mais no que diz respeito ao ramo da tecnologia. Por isso que nós, profissionais de saúde, temos que sempre mostrar a necessidade e a importância de você fazer o básico. E o básico é difícil de ser feito, porque
mexe com os seus hábitos. Então, enquanto você não melhorar os seus hábitos, não mudar de fato os seus hábitos, você vai recorrer a um aplicativo que monta o treino, ou um aplicativo que monta uma dieta, ou um relógio que mostra quantas calorias você queimou. Então, hoje eu subi a escada aqui, eu queimei tantas calorias. Beleza! Por que você não faz disso realmente uma rotina na sua vida? Então, para a gente bater mais uma vez esses 4 pontos da medicina 4P, evitar que o paciente adoeça, prevenção. Prever a chance de doenças, predição, e você já consegue fazer isso através dos hábitos desse paciente. Você já consegue entender como que esse paciente está predisposto ou não a uma doença a partir dos hábitos e a partir também dos exames. A gente fala muito sobre, vai ser tema aqui de aula ao vivo também, de live, falar sobre exame laboratorial. E o exame laboratorial te mostra tanta coisa, a gente consegue prever a chance desse paciente desenvolver uma doenças relacionadas aos hábitos. Então é muito comum hoje eu receber paciente que fala que eu vou ter diabetes, eu acho que eu vou ter porque na minha família tem, eu estou com resistência insulínica, a minha insulina está alta, e o que você acha disso, doutor? Eu falo, olha, eu não sou da sua família e se eu me alimentar igual você está se alimentando, eu também vou ter a mesma coisa que seu pai tem. Quer dizer que isso é genético, quer dizer que isso é... Enfim, olha como é que é a importância de você trabalhar realmente todos os aspectos do paciente e inclusive mostrar que essas muletas, essas coisas que a gente se escora, é simplesmente uma desculpa que a gente usa, um recurso que a gente usa para não mudar, para não fazer diferente. Então, falando na prevenção, né, que a gente estava falando, então, evitar que a doença aconteça, está totalmente ligado com a predição, que é a chance de você já prever a possibilidade de um paciente adoecer, sendo que você tem exames laboratoriais bem específicos, você tem a história desse paciente. Lígia, acabei de falar de você, não sei se você ouviu, se você estava aqui. Enfim, vamos lá, voltando. E relações mais humanas entre médicos e paciente, que é o que a gente estava falando quando a gente estava discutindo aspectos relacionados não só a questões científicas, questões médicas, farmacológicas, e sim aspectos relacionados à energia, a sentimentos, né? Então, isso é importante. O médico, o profissional de saúde, o nutricionista tem que entender isso. Existe energia por trás do alimento, sim, mas existe uma energia muito mais vital por trás das suas relações, dos seus sentimentos. Então é o que a gente chama de alimentação primária, digamos assim, né? Então o profissional da nova década, ele tem que entender de forma integrativa que a alimentação primária é, às vezes, e na maioria das vezes, mais importante do que a secundária. E qual é a alimentação primária? Os nossos relacionamentos, a nossa energia. Não o que alimento que a gente come. É claro que o alimento que a gente come é extremamente importante, mas o que diz respeito ao que é primário, o que adoece a gente de forma repentina, nossos pensamentos, nossas energias. Então imagina se você todo dia sai de casa com o sentimento de não querer estar onde você está, ou você tem um relacionamento muito problemático com familiares, cônjuge, ou seja, você vai alimentar uma doença. Então, cabe ao profissional de saúde também entender esses aspectos. Por isso que não dá para a gente focar somente no que diz respeito a questões relacionadas a exame, ao exame de imagem, ou seja, é assim que funciona. Alimentar a alma, essa é a verdade. A alimentação primária, ela alimenta a alma. A alimentação secundária alimenta o corpo. E as duas coisas estão juntas. Não dá para a gente pensar no nosso organismo de forma setorizada. Tudo acontece junto, né? Então, falando nessa chance de prever a doença, falamos sobre a predição. Terceiro ponto da medicina 4P, relação mais humana entre médicos e pacientes. Essa participação é o profissional de fato fazer parte da vida do paciente, é entender que esse paciente ele precisa de um olhar individualizado. Não é mais uma receita, não é mais uma suplementação, não é mais uma orientação, é aquela orientação. Isso é que a gente tem que pensar a partir de agora, porque a gente não pode ser substituído por aplicativos, a gente não pode ser substituído por nenhum programa se você tiver o amor por trás daquilo que você faz. Então é essa que é a ideia da participação, o profissional ser mais participativo, tá? De fato junto com o paciente. E o atendimento individualizado, que a gente sempre falou, periodização, personalização, estabelecer estratégias específicas para que o seu paciente consiga entender que ele está encaixado dentro de uma rotina de acompanhamento e não simplesmente está perdido. Então, ou seja, é se mostrar de fato interessado, é fazer parte daquele problema, realmente é isso, tá? Então, o atendimento individualizado, personalizado, de acordo com a demanda, característica, individualidade de cada um, isso é o principal que a gente sempre tem que estabelecer. Bom, vamos lá. Resumidamente, o que a gente tem que levar em consideração, então, para estabelecer uma boa profissão no futuro, em quase todas as áreas dentro da saúde, é estabelecer essa medicina 4P, esses 4 pilares. Em toda a área, se você aplicar isso, eu tenho certeza que você vai conseguir
fazer um trabalho totalmente diferenciado. Então, é integrar a prática, né, a prática clínica, os exames laboratoriais, exames diagnósticos, tecnológicos, é usar isso a nosso favor, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um exame que é extremamente complexo, um exame extremamente tecnológico, é um aparelho que nem tem no nosso país, né? Então, o exame não é feito no Brasil, a gente manda a urina do paciente para os Estados Unidos, ou sangue, enfim, ou até mesmo as fezes. A gente tem tecnologias extremamente avançadas hoje que eu aplico no meu dia a dia, que eu acho que é extremamente enriquecedor para a minha prática clínica. Para você ter ideia, o exame ele traz uma sugestão de tratamento, digamos assim, uma sugestão de conduta a partir das alterações encontradas, mas cabe a mim avaliar todo o exame, porque sempre eu encontro algum detalhe que faz link com o que o paciente me falou. Então, não tem como substituir a relação e o casamento entre a prática clínica e a tecnologia, né, como a gente está falando. Então, quando o exame, por exemplo, o Organix, que eu recebo esse exame, eu sempre tenho que associar o que a gente conversou, o que eu falei com o paciente, o que eu extraí de informação, para saber se aquilo é compatível com a alteração que a gente está vendo. Então eu falo muito sobre isso também. Quando a gente tem uma tecnologia em mãos, como um exame de sangue, que é uma tecnologia super avançada, o exame Organix, o exame de urina, a gente tem que saber que se a gente vai tratar o papel, o exame, ou se a gente vai tratar o paciente. Isso é um detalhe muito importante também. Se você optar por tratar o papel, talvez você vai omitir uma possibilidade de tratamento muito importante, que é tratar o paciente e associar a tecnologia para aquele paciente. Então é mais ou menos isso que a gente tem que associar. Ó, acabou de entrar paciente, minha aí, querida Júlia. Como é que tá? Boa noite, Júlia. Então a gente utilizou, por exemplo, em pacientes uma tecnologia fantástica, que é o exame de ácidos orgânicos urinários. Esse exame mostra pra gente um perfil metabólico absurdo. E hoje eu não consigo imaginar um tratamento completo, preventivo, sem utilizar esse exame para alguns casos. Então, olha como é que a tecnologia associa para a minha prática clínica. Mas o meu olhar, a minha interpretação, isso é fruto de estudo, não só da parte científica, mas fruto também da minha prática clínica como profissional, como humano, como médico, como relacionamentos. Então esse que é o grande detalhe aqui, é associar tudo isso. Beleza? Então eu queria dizer para vocês, é mais ou menos isso, né? A gente tem que sempre pensar que se adaptar ao futuro para não ser engolido por ele. É mais ou menos isso, sabe? Se a gente não focar nisso, a gente pode ser, de fato, passado para trás, né? Criar vínculo com o paciente, né? Como eu disse, eu acho que um aplicativo nunca vai substituir o contato humano, nessa troca de ideia, troca de experiência, né? Por exemplo, eu já falei algumas vezes na minha consulta de retorno com exames que é indicado ler os resultados, né? A gente tem que ler os resultados ponto a ponto com o paciente. Por quê? Porque eu acho que quando a gente tem essa tecnologia de mostrar para o paciente como está a saúde dele, é muito importante você explicar para ele ponto a ponto, né? Então eu faço questão de mostrar para o paciente o que aquela tecnologia, a gente está falando de tecnologia basicamente hoje, né? Mas que a gente às vezes não percebe. Como que a gente tem dados extremamente importantes no exame laboratorial que a gente consegue hoje mostrar para o paciente e de forma clínica entender todos esses aspectos, para não ficar apenas abaixando a cabeça, lendo o exame e entregando uma receita. Então eu falo que o paciente ele precisa entender, ele precisa ter consciência daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo oferecido de tratamento para ele, digamos assim, porque se você não entender, você não vai sustentar. Você não vai fazer porque está mandando, você vai fazer porque você viu a necessidade. Então, vou passar essa informação, passar essa visão para o paciente, é muito interessante. Então, falando naquele link que a gente tinha feito então com títulos, né? Eu acho que a gente tem que ter mais prática e não menos título, mas ter títulos é importante, mas ter mais prática, mais vivência, mais relacionamento, né? Então esse movimento aí de ter resultados a partir de títulos, como eu disse, né? A gente vê pessoas que estudam a vida inteira e às vezes não conseguem atingir o sucesso que imaginou ou se frustram, né? Porque imaginavam que aquela especialidade ou aquela forma de praticar a sua profissão era ideal e depois entende que não era muito bem por aí. Então, nós do meio médico, né, meio de saúde, na área da saúde, nós temos o maior índice, digamos assim, de suicídio, de doenças psiquiátricas, de quadros de burnout, né, como vocês bem sabem, que é aquele esgotamento, aquela fadiga, aquela estafa que acontece muito frequentemente nos profissionais de saúde. Então, assim, a glamorização da medicina, a glamorização do profissional de saúde, às vezes, para algumas áreas, é um problema, né? Então, o profissional, às vezes, estuda a vida inteira para atingir um status
que eu acho que hoje isso já está um pouco ultrapassado, né? A gente vê profissionais que estão em várias especialidades se rendendo para a medicina preventiva, para a medicina integrativa, porque entende que se não tiver esse olhar, não tem como continuar a fazer o que eles estão fazendo. Então, uma vez eu estava até conversando com a minha irmã, que é médica, ela é cirurgiã e hoje está terminando a residência de cirurgia vascular, e ela estava falando sobre a possibilidade de fazer a especialidade que é hemodinâmica, né? Que aí falando em tecnologia, então, maravilhoso, né? Mas ela estava falando sobre o que é a importância da hemodinâmica, que é aqueles exames de cateterismo, avaliação, né, exatamente de situações como infarto, né? Então, como um médico dentro da área da cardiovascular, né, trabalha com essa questão, ela estava falando sobre isso. Ela estava falando, Ricardo, se você continuar a fazer o que você está fazendo, você vai me deixar sem emprego. Porque se a gente conseguir prevenir a maioria das doenças de forma precoce, a gente não vai ter a gama de doenças, por exemplo, cardiovasculares que a gente vê hoje, né? Então, por isso que a maioria dos pacientes, eles estão entendendo a necessidade da prevenção e o profissional de saúde também. Então, eu estou cansado de ver colegas médicos que estão em determinadas áreas que torceram o nariz para a medicina preventiva, medicina integrativa e hoje entendem a importância disso e veem que se a gente não tiver esse olhar preventivo, não tiver esse olhar integrativo, realmente a gente vai se perder no caminho, principalmente nessa nova década que a gente está falando, né? Então, associada à tecnologia, então, a tendência é que os profissionais fiquem cada vez mais tecnicistas e o paciente vai ficar cada vez mais à mercê de profissionais limitados que enxergam o todo. Então, eu queria dizer para vocês que uma habilidade fantástica que nós temos como não máquinas é ter... uma vez um amigo nosso, né, o Daniel Becker, que é um cara que entende muito de tecnologia, inteligência artificial no ramo do direito, ele falou muito isso. Ele falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueci, que é: os homens são bons em fazer aquilo que a máquina não faz, e a máquina é boa em fazer aquilo que os homens não são bons. Mais ou menos isso. Então, é uma troca, sabe? A gente pode utilizar uma coisa do outro e extrair o bom disso. Então, eu queria mais ou menos finalizar com vocês falando, né, sobre as profissões, digamos assim, que a gente falou no início, que são profissões que estão, de fato, comprometidas no futuro. E, por incrível que pareça, isso foi fonte de estudo. Então, eu vou trazer essas informações para vocês, que eu acho que foi uma coisa que, de fato, me surpreendeu. Bom, piloto de avião. Vocês sabiam que piloto de avião é uma coisa que está ficando cada vez mais, digamos, com os dias contados? Já tem, assim, muita gente investindo em aviões 100% autônomos, né, onde você não tem piloto, são até os drones que a gente viu polêmica em relação à provável Terceira Guerra Mundial, o drone pilotando, ou seja, piloto de avião é uma profissão que talvez pode acontecer isso, né? Pode acontecer de não mais existir. Outra coisa que eu achei muito estranho, né, anestesista. Já existem robôs que aplicam anestesia assim, com sucesso em hospitais americanos, e isso reduz bastante o custo, parece, e parece que robôs anestesistas têm uma presença muito grande, uma possibilidade de ganhar esse mercado, de papar esse mercado de anestesia, o que eu não consegui acreditar ainda, não conseguiu entrar na minha cabeça isso. Como é que pode, gente? Um anestesista. Mas enfim, já existe. Se já existe, a gente tem que falar. Então, assim como existe piloto de avião, né, não tem mais aviões que são tripulados, né, que não tem piloto, tem também robôs anestesistas. Falaram aqui, ó, todo médico precisa de um assessor de investimento. Por incrível que pareça, a terceira profissão que está aqui na pesquisa é analista de investimento. Vou ler para você, ó. Só quem tem mais de 30 anos deve lembrar daquelas cenas de vários homens no telefone gritando, comprando, vendendo as ações. Lembra disso? Né? Gritando, aquela coisa, Bolsa de Nova York. Pois é, analista de investimento. Não é o que a gente está falando de assessor de investimento, tá? A gente está falando de outra coisa, mas você me fez o link. Então, essa profissão também a gente não vai ver mais no futuro, porque isso já é uma coisa que está totalmente substituída por robô. Então, computadores hoje já representam 50% já dessas transações, dessas operações no mercado financeiro, né? E tendem a ocupar 100% daqui a alguns anos. Então, a gente está falando das tendências para as próximas décadas. Então, falando piloto de avião, anestesista, analista de investimentos, aqueles caras que gritam no telefone na bolsa de valores, contadores e auditores. Cada vez mais existem já programas fazendo também toda essa parte contábil de forma virtual.
eu fico com o coração na mão, que meu pai é contador. Imagina, pai, você ficar sem o trabalho, imagina só. Mas é pesquisa, então eu não posso ignorar isso aqui. Então, contadores e auditores, né? Curioso demais. E até mesmo recrutadores de RH. Então, hoje em dia já tem alguns algoritmos que fazem esse Tinder, digamos assim, né? Esse match entre quem está procurando emprego e quem está procurando o funcionário. Então isso é muito interessante porque esses robôs já conseguem fazer isso, já cruzar esses dados, cruzar essas informações e conseguem já selecionar, por exemplo, os prováveis funcionários novos. Então, olha isso, vamos lá então. Como eu falei no início, as 5 profissões que estão fadadas ao insucesso, até mesmo acabarem: piloto de avião, anestesista, analista de investimentos, contadores e auditores, recrutadores de RH. Olha isso, que coisa curiosa, né, pessoal? Então, não vamos esquecer que muitos estudos já apontam que 2/3 das crianças de hoje elas vão trabalhar em profissões que não existem ainda. Então, olha que coisa incrível. A gente está falando de coisas que parecem surreal hoje, né, das profissões que podem acabar, que são coisas tão tradicionais, mas às vezes era difícil a gente pensar que você não ia mais pegar o DVD lá na locadora. Depois de um tempo você tinha máquinas onde você pegava o DVD e devolvia lá. Depois de um tempo você não tinha mais nem DVD, você tem o Netflix, você não compra mais DVD. Ou seja, a coisa acontece tão rápida que não é improvável que isso aconteça. Então, isso é muito doido, né? Pensar que 2/3 das crianças de hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Isso é muito, muito, muito interessante, né? Pois é. Ou seja, o que a gente vai cair de novo no papo é que sabe o que vai fazer de fato você ser substituído ou não pela tecnologia? É a relação humana, é a relação de amor por aquilo que você faz. Por isso, eu digo para vocês, meus amigos, envolvam-se, né? Envolva-se com aquilo que você faz, crie vínculos, ouça histórias, troque ideias, troque energia. Só assim você vai conseguir ser um profissional diferenciado, só assim você vai ser um profissional que vai ultrapassar qualquer barreira, inclusive a tecnologia. Para o amor não tem barreira, não tem porta. Então, sem dúvida alguma, fazer aquilo que você ama e fazer bem feito, fazer de forma individualizada, prevenção, tudo aquilo que a gente falou, personalização, ou seja, muitos conceitos interessantes nós temos que levar em consideração, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Uma boa noite a todos. Espero que isso tenha ajudado a todos vocês, né? Mais um bate-papo, um brainstorm sobre essas tendências do futuro. Agradeço a todos que participaram. Bruno, meu grande amigo, desculpa, eu usei o seu exemplo hoje aí, mas acho que foi importante. Caiu exatamente no momento que a gente precisava discutir sobre isso. Doutora Rosimeire, muito obrigado por sempre participar. Eu quero participar de uma live com vocês, hein? Vou fazer um convite para vocês já já. E para quem não conseguiu ver toda a live, para quem você acha que deve ver essa live, profissional médico, nutricionista, a gente tem um canal do Telegram, que está lá no meu perfil, o link, você pode entrar, acessar, que esse conteúdo vai ficar gravado lá para vocês. Tá bom, pessoal? Vai ficar no Telegram sim, tá bom? Só vocês acessarem, quem é profissional médico e nutricionista, de preferência, obviamente, está convidado a todos, mas profissionais médicos e nutricionistas, essa live vai ficar lá disponível por tempo ilimitado, não só 24 horas como aqui no perfil. Tá bom, meus queridos? Uma boa noite a todos, um abraço e até semana que vem, terça-feira, às 21h21. Até mais!